segura aí para mim que nós vamos continuar a falar sobre mentalidade vencedora. E é óbvio, eu tenho conversado com você, isso não surge de um dia para a noite, mas é um processo. É um processo que eu preciso trabalhar na minha vida, e é claro, a gente vai sendo transformado dia após dia. Então, da minha parte, é pressionar para que eu esteja nisso aí, fazendo com que o pensamento de Deus seja o meu pensamento. Diga amém, é isso aí. Ok? Não tenha dúvida que nós temos que reconhecer isso. Deus, Ele trouxe de volta, é muito interessante isso, né? Quando você ouve na Bíblia, você vê muitas referências no Novo Testamento, principalmente do apóstolo Paulo, falando sobre reconciliação. Quando tem essa palavra é porque está trazendo de volta algo que já tinha sido perdido. Então, Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão com Deus, eles perderam isso, por desobediência, nós conhecemos a história. E Jesus vem trazer de volta isso, diga aleluia. Então, na verdade, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus está trazendo de volta o seu pensamento para o homem. E quando esse pensamento aqui, ele começa a dominar, a governar a nossa vida começa a dar certo. As coisas começam a entrar no trilho. Alguém entende isso aí? Por quê? Porque nós somos debaixo de um governo. Governo de quem? Da palavra, da verdade. É um pensamento perfeito para todas as áreas do homem, mas eu tenho que descobrir, eu tenho que me entregar, eu tenho que deixar que esse livro prevaleça sobre a minha vida. Diga aleluia. O que acontece mesmo é que o homem ele tem que se entregar, ele tem que se submeter. Alguém está em ordem. Deus, Ele é Deus, que alguém diga aleluia. E nós precisamos estar debaixo dele. Então abra sua Bíblia em Hebreus, porque o desejo de Deus é fazer isso que eu tenho lido nesse texto base de Hebreus 10. No verso 16 é uma citação de Jeremias, capítulo 31. E o que está escrito lá? Hebreus 10, verso 16. Está escrito assim: esta é a aliança que farei com eles, com o povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Olha o que Deus vai fazer. Está prestando atenção? Ele vai colocar a lei dele no coração do seu povo, e sobre a mente ele vai escrever, ele vai registrar. Eu venho falando sobre isso. A necessidade disso, claro, quando você tem um registro, você não perde. Então isso aqui é uma referência a Jeremias, e Deus sabe da necessidade de nós estarmos com a palavra registrada em nós. Para que eu tenha essa mentalidade, isso aqui precisa estar registrado em mim. E eu venho conversando sobre algumas coisas que eu falei contigo aí, verdades precisas. Se você não anotou e trouxe teu caderno, pode anotar. De repente você perdeu, não teve aqui no domingo, e eu venho gastando alguns domingos falando sobre a mentalidade vencedora, e você pode registrar isso aí. Então, verdades, elas precisam ter registradas na nossa mente. Isso é um processo que nós fazemos, ok? É a minha parte em fazer com que essa verdade prevaleça, ela assuma. Vamos colocar dessa maneira que é legal. A verdade precisa assumir o controle da minha vida, aleluia! E aí, pastor, o que vai acontecer? Vai dar certo. Você lembra que eu compartilhei com você aqui um tempo atrás sobre o Salmo número 1? E diz lá que aquele que é do Senhor, como é que está escrito lá? Um homem que não anda no caminho dos ímpios, né? Faz do Senhor a sua palavra, medita nela dia e noite, será bem sucedido em tudo que fizer. Depois você lê em casa, Salmo número 1, do verso 1 até o 4, fala sobre isso. Há um processo, é isso que eu estou gastando um tempo para você entender, que nós precisamos fazer. E eu digo para você, não deixe que isso seja apenas um processo de domingo a domingo, também não funciona. Ok? Eu falei hoje pela manhã a necessidade de nós ouvirmos a palavra, de nós registrarmos a palavra, de estarmos em contato com ela, ela é vida para nós. Não tem como eu me alimentar uma vez por semana e ter uma vida saudável. Vai fazer isso. Você não dura 6 meses, você está morto. Por um processo de inanição, você vai começando a se decompor, vai sendo comido toda a sua gordura, daqui a pouco, por último, vai a tua proteína, e daqui a pouco você vai para o beleléu, não tem jeito. Então, eu preciso fazer disso uma continuidade na minha vida. Eu tenho que adquirir esse hábito de fazer continuamente isso. Então, elas precisam ser registradas, para que no momento certo,
de uma situação, ou alguma coisa que aconteça na minha vida e na sua, eu tenha como me expressar, o que eu vou fazer. A direção, eu sempre tenho dito isso para você, a direção da tua vida não está do lado de fora, está dentro de você via verdade. É a ação do Espírito Santo com esse livro, te dando direção, te dando a consciência, te dando discernimento daquilo que nós devemos fazer. Lembra que eu comentei para você, nós não devemos ser pessoas precipitadas em fazer as coisas. Nós devemos ter um pensamento muito claro da direção de Deus que Ele está mostrando para nós, para que nós façamos. Aliás, Deus trabalha assim, quando você tem o carimbo da paz no teu coração, é o caminho certo. Às vezes nós precisamos de um tempo até isso aí ficar bem alto dentro de nós. Via verdade, via palavra, nós temos a paz de Deus, então por ali é a direção. Alguém está compreendendo isso aí? Falamos outra coisa também, que nós somos o resultado, né? O meu comportamento é o resultado da mentalidade que eu tenho. Então, se Deus ele quer registrar a sua mentalidade, é para que o meu comportamento seja da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, se o meu comportamento não estiver em linha com a palavra, eu não vou vencer. É assim que o mundo vive. O mundo não tem verdade. Não tendo a verdade da palavra de Deus, não se comporta como Deus pede. Então, eu estava lendo uma passagem, eu não sei nem se eu li com você, mas eu quero ler de novo. Romanos capítulo 12. E eu hoje até comentei, conversando com o pastor Nélio, Romanos capítulo 12, verso 21, diz assim, não te deixes vencer do mal. Você já anotou no seu caderno essa passagem? Então anota aí. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o mal. Pastor, comigo é o seguinte, olho por olho, dente por dente, está na palavra. Rapaz, você não sabe nada. Está na palavra. Jesus deu um novo mandamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o inimigo tiver fome, vou deixar ele morrendo de fome. Não, a Bíblia diz para você dar comida para ele. Não dá veneno de rato não, é comida. É outro comportamento. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tem nem que comparar. Pastor, mas eu tenho direito. Mas olha, eu estou certo, eu tenho razão. Gente, não tem nada a ver com a minha razão, não tem nada a ver com o meu direito, é o que Deus pede. Essa é a escolha que eu e você, a gente faz, porque nós temos um registro dentro de nós da verdade. E eu digo para você, o Espírito Santo sempre fala, não é dessa maneira. Já reparou isso? Às vezes nós estamos diante de uma situação, a gente vai, abruptamente faz algo, que lá dentro o Espírito Santo já tinha dito, não é para fazer, a gente faz, burro, por que eu fiz? A gente já sabe que está errado. Por quê? Porque lá dentro tem um registro. Então aqui está dizendo que a gente vence o mal com a atitude certa, com o comportamento certo. Então, nós somos o resultado disso aí. A outra frase é essa que eu falei com vocês, da fabricação da nossa mentalidade. O que eu sou? Eu sou a minha mentalidade. O que eu me tornei? Eu me tornei aquilo que ao longo dos anos eu vim praticando. Eu vim me comportando. Eu quero repetir esses conceitos. Se a nossa vida ela não desabrochou, é porque ao longo dos anos eu assumi uma mentalidade que de repente eu acreditei que era certa, mas os meus comportamentos não me levaram a um crescimento, não me levaram a um progresso, a vitórias. E se no fundo a gente for analisar a nossa vida, nós vamos perceber que muitos desses conceitos ou dessa mentalidade não estavam em linha com a palavra. Eu quero te convencer pela verdade que se eu não estiver em linha com a palavra, não vai dar certo, gente. Ninguém dá amém. Eu sei que a mensagem é dura, mas é para o teu bem, é para o meu bem, aleluia. Não tem outra maneira. Não tem negociação com Deus. Alguém compreende isso aí? Mas depois que você entra nesse ritmo e você compreende, você se deixa ser guiado e dirigido por Deus, é uma bênção, gente, aleluia. As coisas fluem. Sabe, Deus fica do teu lado. Quando você enfrenta uma situação, a mão de Deus já está sobre a tua cabeça. É impressionante, estou dizendo para vocês. Deus sempre irá te abençoar.
Lembra que eu contei aqui de Mateus capítulo 12, e eu terminei com essa passagem, que uma árvore boa não pode dar fruto ruim, nem uma árvore ruim pode dar fruto bom. Por quê? É porque de onde ela sai, é a origem, é o molde. Então, se a minha mentalidade ela está fraturada, se a minha mentalidade ela não tem consistência de verdade, eu não posso achar que eu vou me comportar como a verdade pede. Por isso Deus diz, registra a minha palavra, Elinho. Enche o teu coração e o teu interior da minha palavra. Jesus, até nessa passagem de Mateus capítulo 12, ele fica dizendo assim, olha, a boca fala. Se muitas vezes a nossa boca fala muita coisa indevida, é porque a gente não tem registrado e enchido o nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se não está em linha com a palavra, pastor, já sei. Então o segredo é comprar um esparadrapo e botar na boca. Não, esse não é o segredo. Isso aí pode ajudar alguma coisa, o pessoal vai achar que você é maluco e tal, mas a situação é eu encher meu coração da maneira própria. Aí minha boca vai falar certo. Diga amém. Todo o processo do ser humano é de dentro para fora. Lembra que eu falei que o homem é contaminado dentro? Não são as coisas do lado de fora que contaminam o homem, é o que já está dentro dele. Falamos isso em tempo passado, depois você pega aí para ouvir sobre isso. Mas vamos continuar, que eu quero continuar falando algumas coisas aqui importantes. Então o homem, gente, olha só, bota aí no teu papel, ele é um ser influenciável. É óbvio isso. Se alguém se levanta e diz assim, pastor, mas eu não sou influenciado por ninguém, por alguma coisa é. Não tenha dúvida disso. Nós somos um registro mental de pensamentos acumulados ao longo de anos, acrescidos de imaginações, de memórias e tantas outras coisas. Agora, como é que eu lido com isso? Tem feito a minha vida crescer? Tem feito a minha vida ser abençoada em termos de relacionamentos e tal? O grande segredo da vida, gente, é um comportamento próprio na hora certa. Eu amo essa passagem de Eclesiastes, que possa ser uma bênção para você nessa noite, aleluia, vamos lá. Eclesiastes capítulo 8. O Washington, me dá um pouquinho mais de volume, que eu vou segurar um pouco a minha voz, porque essa semana eu continuo na escola bíblica, amém. Eclesiastes, vá comigo lá, Eclesiastes fica aí depois de Provérbios, não é isso? Depois de Gênesis, com certeza. Um pouquinho só mais à frente. Né? Eu me lembro quando eu me converti, rapaz, o pastor chegava lá, pá, o livro tal. Eu ficava, ai Jesus, que livro é esse, rapaz? Aí eu ia no índice, olhava para o lado e tal. Eu melhorei um pouquinho, ainda estou procurando aqui. Eclesiastes, capítulo 8. Ok. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. E ele foi considerado um homem sábio. Preste bem atenção, Deus deu a ele sabedoria. Escuta uma coisa, ele dá uma declaração muito legal. Verso número 5. Guarda isso nessa noite. Grifa aí na tua Bíblia, anote aí. Quem guarda o mandamento, e é óbvio que é o mandamento de Deus, não experimenta nenhum mal. Olha que coisa maravilhosa. Agora ele diz assim, o coração do sábio, aquele que adquire a sabedoria de Deus, ele conhece o tempo e o modo. Duas palavrinhas fundamentais para direcionar a nossa vida para a vitória, para o crescimento e progresso. Saber o tempo das coisas e saber o modo como é que nós fazemos as coisas. Guarda isso no teu espírito nessa noite. O tempo e o modo, repita comigo, tempo e o modo. Verso 6, porque para todo propósito há tempo e modo. Aleluia. Mas só como é que a gente adquire isso? Quanto mais você registra verdades, quanto mais verdades preenchem o teu coração, mais ciência você tem dos momentos da tua vida. Se é ou não é, se é o tempo ou não é, se é dessa maneira ou de outra. O que acontece é que na prática a gente vai andando com Deus e as coisas, uma coisa eu aprendi, não é precipitado. Repita comigo, o apressado come cru. Olha aí. E por que a gente cai nessa cilada sempre? Porque a nossa carne empurra para isso.
De uma certa maneira, o inimigo quer que eu tome decisões rápidas. Ele quer que eu faça alguma coisa. E nós precisamos muito dessa consciência aqui, gente. Saber o tempo e o modo. Saber se posicionar diante daquilo que está passando, o que está acontecendo. De um modo geral, quando a gente é retalhado ou vem uma ameaça, a gente tende a fazer na mesma intensidade ou da mesma maneira. Não faça isso. Pastor, como é que a gente trabalha isso? Por exemplo, uma boa sabedoria de Deus é engolir sapo. Alguém gosta de engolir sapo ou não? Não, ninguém gosta, a carne não gosta. Mas a gente tem que engolir. Fala, eu tenho que engolir. Eu também, eu tenho que engolir muito. Pastor, até o final da vida a gente vai engolir muito sapo. Vamos. Mas não é que é bom, essa ranzinha é bom, faz bem para a saúde. Pastor, gosta da rã. Então, determinados comportamentos, queridos, eles não vêm assim da minha cabeça, eu não faço o que eu acho. O que o pensamento de Deus, o que ele tem a falar é importante. Veja, João capítulo 8, anote aí. Para mim, é uma das passagens de maior sabedoria da ação do Espírito Santo em resgatar as pessoas. João capítulo 8, Jesus está lá com seus discípulos e quiseram pegar Jesus. Então, vamos levar essa mulher que foi pega em adultério. Mas é interessante, né? A mulher foi pega em adultério e, segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada. Mas, segundo a lei, também diz que o homem que estava em adultério também tem que ser apedrejado. Muito bem, pegaram a mulher, levaram para Jesus. Jesus, olha, o negócio é o seguinte, a lei manda apedrejar. E você, o que tem a dizer? Ah, que pergunta é essa, rapaz? Jesus, eu queria dizer, em outras palavras, os fariseus dizem assim, Jesus, agora eu te encalacrei. Eu quero ver você sair dessa. Você sabe o que está escrito lá? Que Jesus ele não foi assim, precipitadamente dizendo alguma coisa. Diz lá que ele se inclinou e começou a escrever na terra. Está escrito isso? Os caras perguntaram de novo, sei lá se perguntou 2 ou 3 vezes. Eu acredito que Jesus estava ali, Espírito Santo, agora eu conto contigo, me dá a tua inspiração. O que eu vou falar? O que eu digo? Eles me pegam em algo, e agora como é que eu saio dessa? Aí Jesus sai com essa que todo mundo conhece, olha só. Tudo bem, quem tiver sem pecado, que seja o primeiro a pegar a pedra e atirar na moça. E o que acontece, gente? Diz que desde os mais velhos até os mais moços, foi todo mundo indo embora para casa. Aí Jesus chegou para ela e falou, eu também não te condeno. Mas faz o seguinte, vai para casa e não peques mais. Então Jesus, ele sai restaurando uma vida e fazendo as outras pensarem sobre a vida. Eu não tenho medo, essa passagem ensina muito. Então você vê a sabedoria envolvida nesse momento. Eu digo para você, nós passamos por situações que a gente precisa da sabedoria de Deus, não é a nossa, gente. Não adianta bater no martelo, não adianta pensar da mesma maneira, ficar fazendo da mesma maneira, a gente não cresce, a gente não progride dessa maneira. Ah, mas tem que ser como eu penso, como eu acho, é dessa maneira, eu insisto, eu não mudo, eu sou assim mesmo. Isso são tudo mentalidades erradas, essas mentalidades são perdedoras. Nós temos que mudar para a mentalidade vencedora. E a mentalidade vencedora muitas vezes é se humilhar mesmo. É pedir perdão, é reconhecer erro, é dar oportunidade. Deus dá oportunidade a mim e a você todos os dias, não é verdade? Sempre pronto a perdoar. Por que eu não faço assim com o meu semelhante? Por que eu tenho um martelo para julgar e condenar logo uma vez? Pum! E muitas vezes nós julgamos indevidamente, condenamos indevidamente. Não conhecemos os fatos verdadeiros, não conhecemos os corações das pessoas e nós julgamos e condenamos. Está errado? Poxa, nenhum amém. Me ajuda, Senhor. Mas é bom, nós estamos pensando, né? Quantos aqui querem ser pessoas melhores? Já estamos nessa jornada, todos nós juntos. Então o homem é um ser influenciável, gente. Eu disse aqui, nós somos parecidos com uma esponja. Pode anotar aí, nós somos uma esponja. Pastor, você está dizendo que eu sou Bob Esponja? Não. Se você assumiu... Não, mas nós somos uma esponja. Então, vamos usar esse outro exemplo aqui, da esponja. Você pega uma esponja.
Você põe ela em algo que é bem limpo, uma água limpa, e você deixa ela repousar lá, ela vai ficar encharcada, que quando você espremer a esponja, ouça isso, vai sair água limpa. Então, na verdade, nós somos seres influenciáveis por aquilo que está ao redor de nós. Então, o que acontece? Eu tenho que aprender a ser seletivo e fazer com que a minha vida se encha de coisas que depois, quando eu for espremido pelas pressões da vida, eu possa colocar a verdade para fora. Dá um amém a isso aí. Aí vai dar certo. Da mesma maneira, se eu pego uma esponja em água suja e deixo ela ficar imersa em água suja, quando eu espremo a esponja, vai sair água suja. Veja como Deus ele nos deu essa posição de nós encaminharmos, né? Para onde eu estou encaminhando aquilo que está sendo registrado dentro de mim. Eu tenho permitido o que ser registrado na minha vida. Então nós somos uma esponja, gente, vai guardando isso aí. Então, se que eu e você, nós queremos ver resultados eficientes de Deus, eu preciso esponjar a verdade. Eu estou falando isso porque eu sei que a gente tem dificuldade de deixar esse livro prevalecer. É muito mais alto esse livro do que a minha opinião já formada. É muito mais alto, e deixa eu te falar algo que o inferno faz demais. Ele mexe no nosso sentimento, porque quando a gente tem um sentimento ruim, ou quando a gente tem algo que aquilo ali tende a prender a gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém já me falou assim, pastor, mas não dá para perdoar, porque eu tenho um sentimento aqui que não dá para perdoar. Olha só, dá para perdoar. Nós não fomos criados para ser dominados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Na verdade, nós dominamos o nosso sentimento. Se eu quiser, eu deixo aquele sentimento me dominar, crescer. Eu faço com ele o que eu quero. Mas como aquele sentimento está em alta, e eu fui traído, eu fui prejudicado, eu estou certo, eu tenho razão, a gente gosta daquilo. Mas segundo a palavra está errado. Deus perdoa a minha vida porque eu ando perdoando. Não, pastor, eu só vou perdoar se for assim, assim, assado. Bom, isso é uma maneira da gente pensar, mas não está na palavra. Ah, mas nós vamos perdoar aquele que praticamente destruiu a minha vida ou fez isso? A Bíblia diz que sim. Irmão, mas dá para fazer isso? Claro que dá. Porque a base não é hoje, deixa eu ver. Ah, já passou. Já passou, agora eu perdoo. Não, a base não é um sentimento, é uma escolha. É uma decisão que a gente toma. E surpreendendo, né? Muitas vezes, quando a gente toma a decisão com base na palavra e sentimentos, Deus trabalha nisso aí, tira fora. Diga aleluia. Estou dando só um exemplo. Então, se a nossa vida, ouça isso aí, está cheia de conceitos, ideias, muitas vezes está cheia de procedimentos e opiniões, bem semelhantes à do mundo, quando a gente estiver sob pressão, adivinha o que vai sair? Aquilo que está bem semelhante igual ao do mundo. Não vai funcionar. Nós temos que ter uma separação muito grande disso. A diferença está num comportamento diferente. É uma noite sem amém. Oh, meu Deus. Eu não sei se eu retorno no próximo domingo, não. Anota isso aí. A nossa reação será sempre idêntica à nossa absorção. O que tem feito a tua cabeça? Ah, pastor, eu conheço isso aí. O que tem feito a nossa cabeça? Eu vou dizer uma coisa, determinados pensamentos têm a capacidade de nos colocar tristes, desanimados, angustiados, arredios, um sentimento estranho, nos deixam para baixo. Nós temos que analisar o nível de coisas que tem entrado na nossa cabeça. O pensamento de Deus sempre levanta, anima, te encoraja, é livre, é libertador. Aleluia! Mas isso é uma estratégia que nós fazemos com base na verdade. Então a nossa reação será sempre aquela à nossa absorção.
Ouça isso aí. Se a nossa vida está cheia da palavra, se a palavra está registrada em nós, se nós estamos sendo saturados, dá para entender isso? Saturado pela verdade, porque isso é uma prática, isso é uma continuidade. Quando a gente for exprimido pelas situações, pelas lutas, aflições, tribulação, a nossa reação será da verdade, então, pumba, a vitória chega. Então aquele que vence, gente, muitas vezes a nossa reação tem que ser essa, de perdão, de misericórdia, de compaixão, de justiça. Em muitos momentos do nosso combate, nós temos que louvar e adorar a Deus. Então aquilo que está depositado, está escrito no nosso coração, será isso que vai dirigir a nossa vida. Veja, nós começamos uma jornada com Deus, vamos terminar bem. Porque no meio dessa jornada, muita coisa pode acontecer para direcionar a gente para um ponto errado. E sabe o que eu já percebi? Vamos supor que a direção seja para lá, ok? Então eu vou lá e boto meu pé em frente e eu vou seguindo. Basta eu errar um pouquinho e vir para cá, mas a direção é para lá. No início pode parecer que não é nada. Ah, está bem pertinho, a gente nem percebe. Daqui a pouco, se eu continuar nessa direção, se eu continuar, eu vou ficando cada vez mais distante do local de origem, ou da posição de origem. Alguém está entendendo isso aí? É por isso que muitos têm dificuldade de ser recuperados, que um dia andaram na verdade, mas foram contaminados. Uma batalha foi travada no pensamento. Coisas estranhas entraram e a pessoa deixou aquilo, absorveu aquilo. Oh. Faz assim comigo. Oh. A pergunta é óbvia. E isso não está na nossa humanidade, gente. Preste bem atenção, não está na humanidade, não está no intelecto, não está na nossa capacidade. A pergunta é, será que nós queremos ser dirigidos para o sucesso ou para a derrota? É óbvio, claro, pastor, eu vou dar resposta a isso aí. Mas por que então na prática está tão quebrado? Tem alguma coisa errada. Alguém entende? Deixa eu te dizer uma coisa. Esponjar uma vida natural e comum, como todo mundo faz, não procurando ter esse cuidado de deixar isso aqui registrar o teu interior, com o coração aberto, pedir ao Espírito Santo que registre verdades, simplesmente o que vai acontecer é que eu estou sendo dirigido por fracasso. Minha vida vai começar a ficar emperrada, paralisada, por uma mentalidade. E o contrário, é justamente a maneira libertadora de nós andarmos. É interessante, né? Por que Jesus diz, conhecereis a verdade, o pensamento de Deus, e a verdade vos... Se o mundo é de trevas, se o mundo é de engano, se o mundo é escravidão, a maneira do mundo viver é escrava, eu preciso do pensamento de Deus para andar em liberdade. Liberdade de saúde, de espírito, de coração, de mente, com alegria. Sabe qual é o desejo de Deus? É que nós enfrentemos as situações que todo mundo passa de maneira cheia de ânimo, de coragem, de visão, de certeza. Aí nós vamos enfrentando os combates e parece que a gente fica até melhor quando sai deles, aleluia. Aí é covardia, né? Mas Deus nos renova, nos fortalece, nós temos certeza. Quem está lendo o livro de Números aí, nós estamos passando passagens tremendas, Josué e Caleb, ei, que é isso? Vamos parar de falar bobagem aí, o que está havendo? Vocês estão deixando ser contaminados pelo lado de fora, olha só, vamos entrar nessa terra, porque Deus já nos deu. Os caras estavam animados, e foram eles que entraram na terra da promessa, gente. Não, diga um aleluia aí. Eu só estou falando coisas simples, mas nós temos que abrir para isso. Todos os que se deixam ser influenciados pela verdade, vencerão em todos os ângulos da vida. Vencerão. Guarda isso no teu coração, vencerão em família, vencerão na área de trabalho, finanças, todas as áreas. Ouça, é a palavra de Deus no nosso coração e registrada na nossa mente, que fará com que a gente ultrapasse as pressões, que a gente fure onda. Quantos aqui já pegaram aquele jacaré maravilhoso?
e falava assim para o colega: olha a próxima. Alguém se lembra? Pé de pato. Hoje tem surfista demais, coitados, que aqueles pegadores de jacaré não tem mais espaço. Alguém já viu? O pessoal até manda embora. Eu nunca mais vi um pegador de jacaré profissional. Eu e o pastor Fragalho, nosso tempo de 20 anos era profissional. Tomando caixote, aleluia. Aí, a vida é furar a onda. Ah, mas essa eu não vou suportar. Agora que eu vou morrer afogado. Olha o tamanho dela. Vai morrer, vai tomar um caixote. O mundo em que nós vivemos é de trevas. É um mundo que quer cercear, quer parar o teu progresso. Para pensar nisso. Mas você vai chegar lá. Amém. Fala pro teu irmão, você vai chegar lá. Glória a Deus, hein? Tome essa decisão de ser encharcado pela palavra. Não posso fazer esse dever de casa por você. Faça e você vai ver o resultado. Encharcado pela palavra, no coração, na mente. Eu tenho dito aqui, nós estamos no ano de 2010 de muita vitória. É óbvio que tem muita luta. Mas, quando nós nos encharcamos da palavra e a gente mantém esse hábito, essa continuidade, é maravilhoso, gente. Guarde isso no teu espírito. Tome uma decisão, a palavra é essa, tome uma decisão de se encharcar de Deus. E não pense que o inferno não vai querer tirar você dessa posição, porque ele vai. Aponta o teu caminho para Deus e o inimigo já era, ele fica furioso. Então, na verdade, está na nossa mão a resposta. Pastor, mas Deus precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, ele faz tudo isso com o auxílio nosso. Eu nunca vi Deus fazer nada sem o auxílio nosso. Até mesmo na vida daqueles que precisam de mudança, se de repente eu ouço uma palavra, é a verdade, e eu chego no meu coração, eu não quero essa palavra não, eu rejeito essa palavra. Nada acontece na minha vida, porque o homem foi dado ao homem a livre escolha. Eu escolho, você escolhe. É impressionante. O coração do homem é o teu coração, cuide dele. Que ele não fique uma pedra, que ele não vire uma geladeira, que ele não seja abraçado pelo inferno com ideias e pensamentos errados. Gente, é um perigo. Então eu quero repetir para você, quando as tribulações, as situações de aflição, as lutas, elas te espremerem, o que vai sair de você é confiança em Deus, coragem. É a certeza de que Deus não falha. É o amor dele que vai fluir, é o perdão dele que vai fluir, e você vai vencer cada um dos combates. Olha só como o nosso posicionamento é fundamental. E Deus, ele olha para a nossa vida como um todo, gente. Preste bem atenção, ele olha como um todo. E o Espírito Santo, ele é essa pessoa maravilhosa para sempre mostrar para mim e para você aonde nós precisamos corrigir, onde nós precisamos ajustar, onde nós precisamos gastar mais tempo na absorção de verdades para renovar a nossa mente naquela área. Glória! Para que a gente fique saturado da verdade. Diga aleluia. A questão é essa: verdades em alta na tua vida te dão vitória. Mas se tiver em baixa, e não é uma questão de igreja, já falei para você, é uma questão de um deverzinho de casa todo dia. E hoje falei pela manhã, eu quero dizer isso para você e falo o maior temor para você: tem que dobrar o joelho e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Essa palavrinha que eu pedi para você guardar aí, orgulho, soberba, qualquer coisa assim, queira dominar a nossa carne tem isso. A gente tem que quebrar isso, gente. O espírito terrível, destruidor. Alguns anos atrás, eu tive essa nítida impressão de que se nós não andarmos como nós temos que andar com Deus, nesse coração que é preciso, daqui a pouco a gente vai estar fazendo coisas que a gente não tem nem consciência. E coisas erradas, que podem prejudicar
e nós podemos tomar decisões que a gente vai amargar depois. Alguém está compreendendo? Hoje é uma noite sem amém, aleluia. Glória a Deus, mas é isso aí, quer vencer? Quer vencer? Então, não tem moleza, não dá para mastigar a água, não tem jeito. Nós temos que manter firme essa jornada e nós vamos chegar lá, diga no nome de Jesus. Você entende que Jesus, eu quero terminar mostrando isso para você, eu creio que eu comentei, mas eu quero voltar. Lucas, primeiro capítulo, vamos terminar. E eu quero dar um tempo para orar, deixar o Espírito Santo ministrar um pouquinho no teu coração. Lucas capítulo 1. Eu vou dar uma declaração para você, e talvez você não tenha ouvido, ou pelo menos não parou para pensar. Jesus, ele se prepara há 33 anos para suportar a agonia da cruz. Ou você acha que foi do nada? Aquele momento onde você lê na própria palavra a angústia dele interior. E o desejo dele pular dali. Porque ele podia só fazer assim, dar aquele assovio, aquele cavalão dele chega, tal, ele sobe, vai embora. Como é que é o nome do cavalo do Zorro? Eu nem lembro, Silver, né? Alguém se lembra do Silver? Só eu? Não, levanta a mão aí. Alguém se lembra do Tonto? Alguém se lembra do... Ih, rapaz, já diminuiu. João, tu se lembra do Tonto, lembra não? Olha lá, eu assisti muito Tonto, ninguém se lembra do Tonto? Do Tonto, ninguém se lembra, o assistente dele, aquele cavalão malhado. Raio, Silver! E já fui o mais novo, sabia? Era sempre o mais novo. Ali, tá, era sempre mais novo. Já fui. National Kid, alguém agora. Pessoal da internet, lembrou aí você da internet, hein? Tá certo, National Kid. Onde é que é para ir mesmo? Eu nem lembro mais. Lucas 1. Vamos lá, Lucas 1. Então, Jesus se prepara há 33 anos para suportar aquele momento. Ele se prepara perfeitamente. Pastor, mas ele era Deus. Ele era homem, ele era Deus, 100% homem, 100% Deus, e viveu como homem, ungido pelo Espírito Santo para vencer as trevas como homem. Para que a gente tenha o direito de hoje andar com Deus. Não foi o homem que entregou esse direito a Satanás? Então o homem, o segundo Adão, que Paulo fala, foi Jesus. Então Jesus, desde pequeno, ele entrou nessa disciplina, que é a nossa. Porque os dias que nós estamos vivendo, só dessa maneira. Veja, é Lucas 2, verso 40. Aqui em cima está escrito menino Jesus em Nazaré. Na Sociedade Bíblica colocou isso, mas o verso 40 diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de quê? De gibi. Lendo Batman, Homem-Aranha. Quantos não tiveram a coleção do Homem-Aranha, do Batman? Não, ele se enchia de sabedoria. Ele se enchia da verdade. Um pouco mais à frente, encontraram Jesus naquela situação, você pode ler lá, Jesus estava lá no meio dos doutores, perguntando e dando cada resposta, que os caras ficavam assim: esse garoto, eu vou contar um negócio, hein? Esse menino sabe. Esse menino tem registrado verdades. Vamos botar dessa maneira. Tem registrado verdades. Então ele crescia e a graça de Deus estava sobre ele. Verso de número 52. Novamente, e crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, ele quando começa o seu ministério, ele estava preparado. Ele tinha muita verdade registrada. Isso é um processo que a gente faz e a gente continua para sempre. Diga aleluia. Não posso parar. Depende da minha vida, depende das vitórias, depende da edificação do meu lar, depende do bom relacionamento dentro de casa, eu, a esposa, os filhos. Depende disso, gente. E esse é um dever de casa que a igreja tem falhado. E nós temos que resgatar isso na nossa vida. É simples. Andar diante da presença de Deus, da sua palavra, e manter isso vivo dentro de nós, até o final dos dias. Diga glória. Porque Deus quer que eu tenha a mentalidade dele.
Essa mentalidade te dá vitória em todas as áreas da tua vida. Mas enquanto a gente reter aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, ou a gente retém um pensamento com base no sentimento que eu tenho, não vai dar certo. Não vai dar certo.